Oi, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje, vocês vão abrir o livro na página 110 e nós vamos estudar a introdução aos números racionais. Bom, mas o que seria um número racional? No início, então, do capítulo, nós temos uma problemática, onde está escrito assim: qual é a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa já registrada? Bom, na Terra, a temperatura mínima que um corpo poderia atingir é chamado de zero absoluto, que corresponde a menos 273,15 graus centígrados. Bom, obviamente essa temperatura super baixa nunca foi registrada. O nosso corpo ele está preparado para ter uma temperatura em média de 37 graus centígrados, podendo chegar a 42. Bom, mas nesse caso, a pessoa já estaria com febre, né? Se sentindo mal, com dor no corpo, né? Mas falando da temperatura terrestre, a segunda maior temperatura foi no Vale da Morte, que é na Califórnia. Essa temperatura chegou a 56 graus Celsius, imagina o calor. Mas não perdeu para a região lá do Irã, chamado de deserto de Lute. Esse deserto de Lute é um deserto de sal, certo? E a temperatura chegou a 70 graus Celsius. E esse deserto de Lute é o 25º maior deserto do mundo, então pense. Agora vamos falar das temperaturas negativas. Bom, a menor temperatura registrada foi na estação de Vostok, lá na Antártica, que foi de menos 89,2 graus Celsius, ou seja, muito frio, né? Mas o que essas temperaturas, esses valores, têm a ver com o que nós vamos estudar, que é o conjunto dos números racionais? Essas temperaturas são decimais, né? São decimais exatos. E todo decimal nós conseguimos transformar em fração. Então, veja lá, o conjunto dos números racionais, os números racionais, ele é representado pela letra Q. Mas, professora, por que não é pela letra R, né, de racionais? Porque nós vamos conhecer mais para frente o conjunto dos números reais, e esse sim é representado pela letra R. Então, aqui os racionais é representado pela letra Q. Então, quais são esses números que são racionais? Todos os números que eu consigo escrever na forma de uma fraçãozinha. Por exemplo, 3/4, 5/6. Veja bem, eu tenho dois números inteiros. O denominador aqui, ó, sempre diferente de zero, tá? Não pode ser zero no denominador, porque vocês já aprenderam lá no sexto ano que não existe uma divisão por zero, né? Se vocês colocarem aí na calculadora, a divisão por zero não existe. Então, sempre aqui no denominador, números que são diferentes de zero. Bom, que números são racionais também? Olha o 0,8. Mas, professora, você não disse que números racionais são aqueles que eu consigo escrever na forma de fração? Olha aqui, esse número nós chamamos de como? 8 décimos, né? 0,8, 8 décimos. Então, como que eu transformo esse número num número de fração, numa fração? Então, olha aqui, eu posso escrever 8 sobre 10, certo? Nós temos também o menos 78,44. Então, quem são números racionais? São números que eu consigo escrever na forma de fração, são decimais exatos e também tem um número que eu gostaria de mostrar para vocês. Bom, vocês devem estar perguntando, olha, professor, esse número é um número infinito, né? Certo, esse número é um número infinito. Esse número é chamado de dízima periódica. Olha só que legal. Onde o período é um número que se repete. Então, por exemplo, aqui no caso, quem está se repetindo é o 13. Então, ele seria o período. Uma forma também de representarmos essa dízima periódica é por meio de um tracinho em cima do período. Eu sei que esse traço representa que esse número, que é o 13, ele está repetindo infinitamente. Esse número não tem fim. Olha, uma outra maneira aqui também, olha. Eu tenho esse outro período, que no caso é o 23,
que está repetindo infinitamente, então vai ficar lá 1,23, 23, 23. Então, vamos lá. Nós aprendemos até agora o conjunto dos números naturais, só retomando, né? O conjunto dos números naturais, que começa lá no 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito positivo, então é feito de números positivos. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, ele é um conjunto infinito, né? Tanto para o infinito negativo, então menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. E agora nós temos os racionais, que é todo número que eu posso escrever na forma de fração. Então, eu vou escrever assim, ó, x pertence aos racionais, tal que, então o número pertence aos racionais, tal que A dividido por B, sendo A pertencente aos inteiros e B pertencente aos inteiros diferente de zero. Professora, o que você escreveu aí? Que linguagem é essa, né? Olha, eu acabei de escrever o que eu tinha explicado aqui. Eu disse que esse número, o número racional, é aquele que eu consigo escrever na forma de fração, sendo que esse número de cima é um número inteiro qualquer, posso escolher qualquer número inteiro, e o de baixo aqui, que é o denominador, ele pode ser qualquer número inteiro diferente de zero. Então, eu posso escrever qualquer número que eu pensar, qualquer número que você pensar, mas não pode ser zero, porque o meu zero, então quando eu coloco aqui divisão por zero, não dá certo, né? Dá um resultado que não é reconhecido. Vamos então para os nossos conjuntos. Então, nós temos lá, conjunto dos naturais, então, ele está contido dentro do conjunto dos inteiros, que está contido no conjunto dos racionais. Vejam bem, esse conjunto dos racionais, ele é um conjunto mais amplo, né? Porque vai envolver. Antes nós tínhamos aqui só números inteiros positivos, daí o conjunto dos inteiros é inteiros positivos e negativos. Agora surgiu um novo conjunto, que é aquele que está entre meio, né? Esses números, né? Por exemplo, assim, se eu pensar em 5 meios. 5 meios, se eu fizer a divisão, vai dar 2,5. 2,5 está entre 2 e 3. Então, ele vai estar ali no meio dos números. E também, se eu pensar aqui no 3, ele também é um número racional. Mas por que, professora, o 3 é um número racional? Porque eu posso escrever o 3 na forma de fração, vocês não concordam? Eu posso escrever, por exemplo, 3 dividido por 1, 6 dividido por 2, não vai resultar em 3? Então, vocês conseguem compreender, então, que os números racionais também são números inteiros, né? Além das dízimas periódicas. Então, vamos lá para a página 112, onde nós vamos estudar um pouquinho esses conjuntos e esses números. Então, no exercício lá da página 112, nós temos o seguinte, letra A. O menos 6, ele pertence aos naturais? Veja bem, vamos olhar aqui o conjunto dos naturais. Eu disse para vocês que o conjunto dos naturais são números positivos. Então, o menos 6 não pertence. Olha, eu vou escrever para pertence um ezinho assim e para não pertence um ezinho com esse risquinho. Então, essa é a simbologia do pertence e não pertence. Então, o menos 6, então, não pertence aos naturais. Letra B. O menos 12 pertence aos inteiros? Ó, conjuntinho do C, né? Conjuntinho. Nós temos aqui que o menos 12 pertence ou não ao conjunto dos inteiros? Pertence, né? O conjunto dos inteiros é aqueles números positivos e negativos que não tem uma parte decimal, né? Que ele é um número inteiro. Então, ele pertence aos inteiros. Letra C. 4/5, ele pertence aos racionais? Olha, os racionais foi o conjunto que nós conhecemos hoje. E eu disse para vocês que um número racional é aquele que eu consigo escrever na forma de fração. Então, 4/5 é uma fração? É, né? Então, ele pertence aos racionais. Vamos lá para a letra D. Menos 0,12. Olha, aqui é 12 centésimos, né? Menos 12 centésimos. O menos 12 centésimos, ele pertence aos racionais? Eu consigo escrever o 12 centésimos
na forma de uma fração, eu consigo, olha, só do jeito que eu pronuncio, eu já consigo pensar em uma fração. Olha, 12 centésimos, 12 centésimos. Aqui no caso, desculpa, 12 centésimos, isso mesmo. 12 dividido por 100. Então, eu consigo escrever na forma de uma fração. Então, ele pertence. Vamos lá para a letra E. 1259 pertence aos racionais? Como eu disse para vocês, tudo que eu consigo escrever na forma de fração é um número racional. O 1259 eu posso escrever 1259 dividido por 1. Ó, 1259 dividido por 1, o que o torna um número racional também. Então, aqui também pertence. Agora nós vamos transformar uma fração em um número decimal. Bom, como que eu faria isso? Nós vamos fazer as divisões. Vamos pegar uma fração e vamos fazer os cálculos. E aí nós vamos descobrir que número decimal é esse da minha fração. Então, transformando uma fração em decimal. É o nosso próximo tópico. Transformando uma fração em decimal. É eu fazer a divisão dessa fração e depois transformar em um número decimal. Vamos pensar aqui no 82 quintos. Então, nós temos aqui 82 quintos. Como eu faço, então, a divisão para transformar esse número num número decimal? Então, eu vou pegar o meu 82 e vou fazer a minha divisão. Divisão normal, que vocês já sabem fazer. Olha, vamos pegar aqui o 8. 8 dividido por 5. Uma vez, olha. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, 3. Vamos abaixar aqui o 2. E aqui, 32 dividido por 5. 6, né? 6 vezes 5, 30. E aqui, nós temos que abaixar o meu 2. 32 menos 2. 32 menos 30, 2. Agora, o 2 eu não consigo fazer a divisão, né? Por 5. Então, eu vou adicionar aqui uma casa e vou colocar um 0. Certo? 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Quando eu tenho essa divisão, que resulta aqui, ó, o meu resto foi 0, mas aqui também eu coloquei uma vírgula, eu chamo esse número de decimal exato, porque eu fiz a divisão e não obteve resto, né? O resto foi 0 e aqui eu tive uma vírgula. Então, ele não é um número inteiro, né? Ele é um número decimal. Por isso, eu chamo esse número de decimal exato. Certo? Então, eu chamo ele de decimal exato. Vamos para outro exemplo? Nós temos o 3/4. Como, então, nós vamos fazer para transformar essa fração em um decimal? Mesma coisa. 3/4, então nós vamos dividir o 3 por 4. E daí? Nós temos que pensar nesse 3 aqui, ó, nós temos que transformar, né, as unidades, as 3 unidades em 30 o quê? Em 30 décimos, né? Porque eu não consigo dividir o 3 por 4. Então, eu tenho 3 unidades e como eu não consigo, eu tenho que adicionar o 0 para fazer 30 décimos de unidade. Então, nós vamos lá. 30 dividido por 4 agora dá certo, né? Nós temos lá que é 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Lembrando que, agora, professora, eu coloco um 0? Não, nós já adicionamos uma vírgula. Então, nesse primeiro caso aqui, se eu colocar um 0 aqui, eu vou continuar. Quando que eu coloco um 0 lá? Se mesmo eu colocando esse 0 aqui, eu não conseguisse dividir por 4. Então, daí sim iria outro 0 lá. Mas nesse caso, 20 é divisível por 4. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Então, aqui nós temos outro exemplo de decimal exato, que seria o 75 centésimos, né? Então, nós temos aqui um decimal exato.
Exato, porque nós terminamos aqui com um número que nós conseguimos ter resto zero. Agora nós vamos para 9, outro exemplo aqui para vocês. 9 dividido por 11. Vamos fazer aqui 9 dividido por 11. Mesma coisa, o 9 eu não consigo dividir por 11. Então, nós vamos adicionar aqui o zero. 90. Então, 90 vai dar 8 vezes, certo? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. 90 menos 88 vai ser 0,2. Bom, como já foi uma vírgula, e aqui se eu colocar um zero, eu vou conseguir fazer a divisão, então eu não preciso colocar nem mais um zero lá por enquanto. Então, vamos lá. 20 dividido por 11, uma vez. 11 aqui, né? 20 menos 11, no caso aqui, vai dar 0,9. Mesma coisa, ainda não vou adicionar. Olha, vou adicionando só os zeros que eu preciso. 90, novamente, ó, voltei no começo. Então, aqui, 8 vezes. Professora, mas essa conta vai ser infinita, porque daí eu vou colocando... E aí sempre vai voltando no 90 ou, né, no 20. O que eu faço? Olha só, isso daqui é chamado de dízima periódica. E essa dízima periódica, ela também é um número racional. Eu consigo, olha, ela veio de uma fração. Então, ela também é uma dízima periódica. Voltando, o que é dízima periódica mesmo? Dízima periódica é uma sequência, um padrão de repetição. Nesse caso, o padrão de repetição, que nós chamamos de período, é o 81. Então, 81, 81 e 81. E nós vamos fazendo, né, essas repetições. É chamado dízima periódica, certo? Nós vamos lá para a página 115. Nós vamos falar um pouquinho das medidas que eram usadas antigamente. Vocês acham que sempre foi o metro? Sempre foi, né? Nós temos outros números que foram mudados, vocês vão ver bem em história isso, né? É um veja bem lá. Nós temos outras medidas, como polegadas, que a gente usa na TV, né? TV de quantas polegadas? O pé, a jarda, né? O cúbito e o palmo, lá na página 115. Já na página 116, nós temos aí transformando um número decimal exato em uma fração. Nós fizemos a ida, nós transformamos a fração em um número decimal, agora nós vamos fazer a volta. Vamos transformar o número decimal em uma fração. Então, vamos lá. Transformando um número decimal exato em fração. Vamos lá. Ali. Então, nós temos lá o 0,8. Como que nós vamos ler esse 0,8? Então, nós lemos assim, 8 décimos, né? Tem uma casa aqui, né, da vírgula. Quando eu ando aqui a minha casa, eu posso escrever 8 décimos. E como que eu transformo esse número em uma fração? Então, o que vocês pensam? O que nós podemos fazer? Esse 0,8, então ele está sobre 1, certo? Então, 0,8, todo número está sobre 1. Se eu multiplicar aqui por 10 e aqui por 10 também, então eu vou andar essa casa para a direita, essa vírgula para a direita é uma casa. Então, eu vou transformar em 8 sobre 10. A mesma coisa pode ser esse daqui, olha, 12 centésimos. Então, vamos considerar que esse número está sobre 1, que todos os números estão ali sobre 1, né? Porque 0,12 dividido por 1 continua sendo 0,12, né? Então, para eu chegar no meu primeiro inteiro aqui, que é o 2, né, para deixar esse número inteiro,
eu tenho que andar quantas casas na minha vírgula? Eu tenho que andar 2 casas. Então, eu vou multiplicar por 100. Então, aqui vai ficar 12 centésimos. É por isso que a gente lê 12 centésimos. Vamos mais um exemplo de como transformar esse número decimal exato em uma fração. E se eu tivesse, por exemplo, 0,032? Esse número se lê 32 milésimos, né? Por que, professora, se lê 32 milésimos? Veja bem, a cada casa a gente conta 10. Então, 10, 100, 1000. Então, 32 milésimos. E aí, como o nome já diz, 32 milésimos é 32 sobre 1000. Mas como que eu faço isso? Bom, pensando assim, todo número está dividido por 1. Então, eu tenho que deslocar a vírgula 3 casas, então eu vou multiplicar por 1000. Mas, professora, por que eu multiplico de baixo também? Porque se eu multiplicar só o de cima, não vou escrever a mesma fração. Eu quero uma fração que seja equivalente a 0,032, ou seja, 32 milésimos. Então, aqui vai ser 32 sobre 1000. Então, aqui nós descobrimos como nós vamos transformar esse número decimal em uma fração. Mas e se eu tiver uma parte inteira? Vamos lá para mais um exemplo. Se eu tiver assim, ó, 1,5, como que eu leio esse número? Eu tenho 1 inteiro e 5 décimos, né? Como que eu transformo esse número? Eu posso escrever assim, 1 inteiro e 5 décimos. Por que 5 décimos, professora? Olha a vírgula aqui. Andando uma casa, o que acontece? Por 10, né? Então, 5 décimos. Vocês lembram do ano passado que eu expliquei como que eu faço para transformar essa fração com um número inteiro? Então, eu vou multiplicar o 10 por 1 e vou somar mais 5. Então, vai ficar assim, olha, 10 vezes 1, 10, 10 mais 5, 15. E isso será 15 décimos. Vamos lembrar um pouquinho da nossa fração irredutível? Que número que eu consigo aqui multiplicar em cima e embaixo para que eu consiga uma fração equivalente? Lembrem lá, sétimo ano, se eu dividir, né, vamos dividir aqui por 5. Embaixo também eu tenho que dividir por 5. Tudo que eu faço no numerador, eu também tenho que fazer no denominador. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Ou seja, essa fração que é 3 meios é equivalente a 1,5, que é equivalente a 15 décimos. Então, eu tenho aqui uma fração irredutível. O que seria mesmo uma fração irredutível? É aquela fração que eu não consigo mais simplificar. Veja bem, eu cheguei em um número primo, 2, né, no caso, números primos, e eles não são divisíveis entre si. Então, eu paro por aí, ok? Vamos lá para outro exemplo, 2,25. É 2 inteiros e 25 o que aqui? Olha, 25 centésimos, concordam? Olha, se eu andar aqui, eu tenho que andar 2 casas, então 25 centésimos. E aí, como eu faço para transformar em uma única fração esse número misto? Como que vai ser? Então, nós vamos multiplicar aqui o 100 por 2. Então, 100 que multiplica 2 é 200. E 200 mais 25, 225. Dividido por 100. O 100 permanece, tá? E agora, pessoal, por quanto que eu vou dividir 225 e 100 para que eu transforme essa fração em uma fração irredutível? Vamos lá, vamos pensar. Se eu dividir aqui o 100 por 25, vamos pensar aqui no 25. Se eu dividir o meu 100 por 25, eu vou ter resultado 4, certo? 100 dividido por 25. 4 vezes 5, 20, foi 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Então, eu posso, então, fazer a divisão
por 25 em cima e embaixo. Então, tudo que eu fizer no numerador, eu também faço no denominador. Então, aqui nós vamos ter 9 quartos como resultado final. Lá na página 116, sétimo ano, nós temos alguns exercícios para que vocês façam. Eu vou fazer aqui algumas letras com vocês, tá? E aí o restante vai ser com vocês. Na página 116, nós temos então no exercício número 3 que transformar esse número decimal em uma fração. Então, a letra A é 1,28. Eu tenho que transformar esse número, que é uma parte inteira e outra parte decimal, em uma fração. Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho aqui 1 inteiro e 28 o quê? Vejam bem, duas casas, 28 centésimos, tá? Então, é assim que nós transformamos o número com vírgula. Então, 28 centésimos. Então, aqui nós vamos ter quanto? Nós vamos, então, 100 que multiplica 1 é 100. 100 mais o 28, então vai ser 128 sobre 100. Vamos, então, sempre procurar deixar na fração irredutível. Então, vamos dividir em cima e embaixo por 4, tá? Professor, eu posso começar dividindo por 2, depois por 2 novamente? Pode ir por 2, não tem problema, tá? 128 dividido por 4, 32. E 100 dividido por 4, 25. Então, eu cheguei em uma fração irredutível, de um número que era um número decimal. Exato. Certo? Vamos lá para a letra B. A letra B nós temos 0,03. Como que eu leio esse número? É 3 o quê? 3 centésimos, né? 3 centésimos. E eu já posso escrever isso, 3 centésimos. Então, letra B, nenhum grau de dificuldade, né? Letra C, 3,143. Então, aqui eu tenho 3 inteiros e 143 milésimos. 3 inteiros e 143 milésimos. Como que eu vou, então, fazer esse cálculo? Para transformar em uma fração. Vou multiplicar o 1000 por 3 e somar aqui. Então, 1000 vezes 3, 3.000. 3.000 mais 143 é 3.143 dividido por 1.000, ok? Pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pode entrar em contato. Um abraço para vocês e tudo de bom!